E é hora de a gente apresentar o nosso próximo palestrante. Nós convidamos Raul Casanova Júnior para estar conosco neste evento online. Ele é diretor executivo da Animaseg. Animaseg, que é a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dele antes de passar a palavra para o Raul. O Raul é engenheiro eletricista formado pela Escola de Engenharia Mauá e hoje também é superintendente do Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção da ABNT e vem liderando um processo de modernização dessa indústria de equipamentos de proteção. Então, vamos falar com ele agora. Senhor Raul, boa tarde, bem-vindo ao nosso evento. E eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para a gente como é que está evoluindo no Brasil a proteção aí ao trabalhador, o uso de EPIs. Boa tarde, Alessandra. É um prazer aqui ter recebido esse convite da Fonte Agro. E vou colocar aqui compartilhar uma tela, né? Certo. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Bom, para começar, vou falar um pouquinho da Animaseg. Eu sou o superintendente do CBT2 e também o diretor executivo da Animaseg. Como você disse, é a associação que reúne os fabricantes de equipamentos de proteção individual e proteção coletiva também. Ela foi fundada em 78, reúne os fabricantes de EPIs e EPCs, tem 160 empresas associadas e essas 160 empresas associadas representam 80% do mercado total do EPI aqui no Brasil. Vamos contar um pouquinho do setor antes de entrar exatamente no assunto, né? O nosso setor é um setor que tem 100 mil trabalhadores diretos, estou dizendo dos fabricantes, né? Os fabricantes de equipamento de proteção individual. E nós temos 13.500 EPIs certificados no Brasil, ou seja, tem 13.500 EPIs que podem ser comercializados no Brasil e são certificados, sendo que 75% deles é nacional e 25% é importado. Nosso faturamento anual é em torno de 2,4 bilhões, ou seja, em torno de, hoje com o dólar do jeito que está, em torno de 12 bilhões de reais. E nós temos um potencial de quadruplicar esse valor. Nos próximos slides vocês vão entender por quê. A missão da Animaseg é atuar para que todas as organizações profissionais promovam segurança e bem-estar nas atividades humanas. E nós temos essa visão, nós queremos ser a entidade mais influente do setor no Brasil e na América Latina, e temos essas diretrizes. Dessas diretrizes, a que eu quero destacar é a das normas e qualidade, que é um dos nossos focos mais importantes, é um dos nossos pilares essenciais. Voltando para o Brasil, só para vocês terem uma noção, a população economicamente ativa no Brasil, isso dados de 2019, era de 105 milhões e meio. Seletistas, 31%. Setor público, trabalhador doméstico e empregador que não tem carteira de trabalho, 22%. E que tem, ou seja, que trabalha por conta própria ou é privado sem carteira, são 37%. Ou seja, tem mais gente trabalhando fora, sem ser seletista, sem ser regulado, do que, vocês podem ver, conta própria e privado sem carteira, 37%, enquanto a população com carteira é 31%. Isso tem, eu gosto de colocar isso para a gente começar a situar qual é a situação do Brasil nessa nossa área. Existem 5 milhões de empresas, sendo que 98,3% delas têm menos de 40 funcionários. Acidentes do trabalho. O Ministério da Previdência e Assistência Social, que agora já mudou, agora está no Ministério da Economia, Previdência e Trabalho, apontava no ano de 2017, 549 mil acidentes do trabalho. Desses, 2.100 praticamente eram óbitos e incapacidade permanente em torno de 12.651. Mas vocês podem ver que esses números parecem que são números grandes, mas, na realidade, o IBGE
ele fez um levantamento em 2013 para verificar quem chegava nos hospitais com acidentes no trabalho. Ele fez esse levantamento e ele chegou a um número de quase 5 milhões de trabalhadores, ou seja, o apontado pelo Ministério da Previdência é de 549, enquanto acidentes apontados, a pessoa chega no hospital e fala que teve um acidente de trabalho, são 5 milhões de acidentes. É um número 6,63, vamos falar, 7 vezes maior do que o apontado pelo Ministério do Trabalho. Mas, de qualquer forma, só para vocês terem uma noção, então vocês podem ver que o número de acidentes não tem exatamente a ver com o número apontado pelo Ministério do Trabalho, porque ali são aqueles que o trabalhador ou a empresa fez a comunicação do acidente do trabalho. Se não fez a comunicação, não está lá. Se não fez... se tá, geralmente, quando faz a comunicação, está naqueles 31% que eu disse anteriormente, ou seja, no mínimo é 3 vezes maior, 3 vezes um pouquinho maior do que os 549. Como está dando 5 milhões parece um número bem mais razoável e o problema é bem maior. Mas, no entanto, essa medida que o Ministério do Trabalho faz de comunicação de acidente de trabalho, dá para a gente verificar o que aconteceu desde a década de 70 até hoje com os acidentes do trabalho. E lá atrás a gente tinha número de acidentes muito altos, quase bateu em 2 milhões de acidentes em um ano, que é sempre por ano. E hoje nós estamos seguindo a mesma filosofia em 549, ou seja, nós dividimos por 3 o número de acidentes que a gente tinha anteriormente, de 1970 até 2017, onde eu tenho o número, né? E se a gente for verificar que, claro, que em 70 tinha menos trabalhadores e agora tem mais trabalhadores, a gente entra nesse novo gráfico aqui, que aponta o número de acidentes a cada 100 mil trabalhadores. Então, a cada 100 mil trabalhadores lá atrás, tinham 16.751, ou seja, quase 17 mil eram acidentados. Um número significativo. E dá para a gente sentir a quantidade de trabalhadores que se acidentava lá atrás. E hoje, o número é em torno de 1.500, ou seja, aqui eu estou fazendo aproximado, é 1/10 a cada 100 mil trabalhadores, a acidentalidade diminuiu em 10 vezes, né? É um número que eu gosto de apresentar para mostrar como é que vai indo o acidente de trabalho no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho mais da área de aplicação de defensivos, né? O que aconteceu durante todos esses anos? Então, tem uma parte que tem a ver com todos os EPIs e tem uma parte que tem que ver especificamente com a área de defensivos agrícolas de EPI para essa área. Eu vou me deter mais na área de vestimentas, usando como exemplo, porque, obviamente, tem outros EPIs que a gente usa na área agrícola, mas eu estou pegando mais, me centrando na área de vestimentas para aplicação de agrotóxicos. Bom, aqui é um geral, né? A primeira coisa que a gente colocou foi, eu marquei o ano de 70 lá atrás, né? Então, o que aconteceu de 70 para cá? Bom, em 77 foi alterada a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e apareceram todas as normas regulamentadoras que vieram no ano seguinte. Esse foi um marco muito importante para a gente começar a diminuir o número de acidentes no Brasil. Esse foi o primeiro. Depois veio primeiros estudos técnicos, em 90, de vestimentas para a área de defensivos agrícolas. Depois foi criado o ABNT CB32, que hoje eu sou superintendente. Mais tarde foi criado o próprio CB32, criou a Comissão de Estudos de Luvas e Vestimentas de Proteção para Riscos Químicos. Isso foi em 2004. E já na sequência, o IAC, Instituto de Agronomia de Campinas, né, o IAC, ele criou um programa de qualidade que ele chamou de CAPIA. Isso já foi em 2006. Está vendo que a gente vem evoluindo tanto com as normas, a BNT que faz as normas, né, quanto a verificação das normas.
Depois houve a portaria 121 do Ministério do Trabalho. Só lembrando que quem certifica, quem dá o certificado que permite que o produto seja comercializado no Brasil é a Secretaria, hoje Secretaria do Trabalho, mas até 2 anos atrás era o antigo Ministério do Trabalho. E ele soltou uma portaria 121 que vocês vão ver que é bem significativa para a melhora da qualidade dos produtos no Brasil. E depois eu vou falar um pouquinho da vanguarda. Vamos para o primeiro item, alteração da CLT. A CLT, ela teve, como eu falei, foi uma alteração muito profunda que foi feita nessa área. Mas ela, para nós, assim, que afeta os EPIs, teve 2 artigos muito importantes. O primeiro, o artigo 166, ele foi inserido lá, dizendo que toda empresa é obrigada a dar o EPI adequado ao risco. Então, em perfeito estado de conservação, funcionamento, sempre que outras medidas não tenham que ser tomadas também, mas a empresa é obrigada sempre a dar o EPI adequado ao risco. Essa obrigação foi muito forte para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, tanto rural quanto na área da indústria também. E o segundo artigo que bem importante para nós que fez essa alteração foi que o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado, ou seja, não pode nem comercializar nem utilizar, sem a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Lembrando que hoje o Ministério do Trabalho é a Secretaria do Trabalho. Então, a partir de 77, foi determinado esses 2 pontos. Primeiro, que a empresa é obrigada a dar o produto, o EPI, né, para o trabalhador. E o segundo, que esse EPI tem que ser certificado pelo Ministério do Trabalho de então. São 2 coisas bem fortes. E, em cima disso, eu até citei lá em cima, tem a NR6. A NR6 é a que diz quais são as normas, o que precisa ser feito, como regularizar um produto. É uma regulamentação desse item inicial. Bom, depois veio os primeiros estudos técnicos a respeito de vestimentas. Aí já estou falando especificamente de vestimenta. Isso daí começou no começo da década de 90, na Fundacentro. Lembrando que a Fundacentro é um órgão ligado, é um laboratório de pesquisa e de ensaios ligado ao Ministério do Trabalho. Ele começou a estudar os primeiros EPIs para a área de agricultura. E aí saíram as primeiras vestimentas de algodão com hidrorrepelente. Foi aí que iniciou tudo. Uma coisa que eu gosto de lembrar, o CA, o Certificado de Aprovação, que era obrigatório para que todo mundo, para você colocar um produto no mercado ou você utilizar o produto, ele era dado para vestimenta, e outras vestimentas também, mas especificamente para a área de aplicação de defensivos, ela era dado por termo de responsabilidade. Então, a empresa fazia um produto, um engenheiro assinava que aquele produto atendia às necessidades do campo. Então, isso é como era lá atrás. Depois vocês vão entender porque isso é importante. Na sequência, também na década de 90, o Centro de Engenharia e Automação do IAC começou também a tratar do assunto, porque antes ele não mexia com isso, mas ele começou a tratar do assunto. E logo no início ele começou a seguir umas normas americanas da STM, que eram aplicadas especificamente para riscos químicos. A BNT CB32. Como eu disse, dentro da missão lá da Animaseg, estavam as normas e qualidade. Então, em 96, a Animaseg propôs, na realidade propôs um pouquinho antes, foi em 95, mas em 96 que foi batido o martelo, nós propusemos para a BNT a criação de um Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual, centralizado, porque já existiam algumas comissões espalhadas em vários outros comitês. E aí nós propusemos para a BNT, falar, olha, nós queríamos concentrar todas as discussões de equipamento de proteção individual num só lugar. E aí a BNT concordou, desde que a Animaseg, quem estava propondo era a Animaseg, desde que a Animaseg arcasse com todas as despesas desse comitê, ou seja, a infraestrutura, tudo que para fazer para que esse comitê funcionasse,
a BNT não queria gastar recurso nenhum, ela queria que fosse bancado pela Animaseg. Na época, houve algumas reuniões e nós resolvemos que era interessante para todo o setor ter um comitê que tratasse só desse assunto. Ele foi fundado em 96, como eu disse, ele foi mantido pela Animaseg, ele normatiza normas na área de EPIs. Hoje tem 23 comissões de estudo, nós temos 63 normas ou que foram elaboradas por nós ou são acompanhadas com várias revisões que sempre a gente vai fazendo, porque vocês sabem, de 5 em 5 anos a gente tem que sempre renovar as normas. Então, é um trabalho constante. Nós temos 15 projetos de norma em elaboração e nós, num determinado momento, nós chegamos à conclusão que não bastava só ter as nossas comissões de estudo fazendo normas, mas a gente precisaria participar das normas ISO, ou seja, da confecção das normas ISO, porque se existir uma tendência de que o mundo inteiro começasse a seguir normas internacionais, a gente teria que, se a gente quisesse influenciar nas normas, não só trabalhar aqui, mas trabalhar nessas comissões fora do Brasil. Então, nós temos participante P, que é participante, e participante... que eu juntei tudo. Algumas a gente só é observador e só vota, e nas outras não, nós participamos realmente das reuniões lá fora, como é o caso de vestimentas para a área de defensivos agrícolas. Bom, estou fazendo bem rápido para me encaixar no tempo aqui, viu, Alessandra? Tá bom, combinado. Bom, depois o CB32 foi criado em 96, em 2004 ele criou a Comissão de Estudos de Luvas e Vestimentas para Proteção para Riscos Químicos. Isso aí foi por causa da constatação da falta de qualidade. Lembra que eu falei lá atrás que o CA era dado por termo de responsabilidade, a empresa pegava o engenheiro que assinava que aquele produto atendia a uma norma qualquer ou atendia à necessidade dos riscos que a pessoa tinha no campo de trabalho, né? Então, a gente achou que precisava começar a trabalhar esse assunto com mais detalhes, e por isso que nós criamos a comissão. Teve a necessidade tanto do setor quanto do Ministério do Trabalho. O próprio Ministério do Trabalho nos solicitou que a gente abrisse essa comissão. Ela é hoje formada, e na época também, basicamente por fabricantes e laboratórios, mas está aberto para todos os atores do mercado. A gente fala que tem mais, basicamente, fabricantes e laboratórios, porque são os mais assíduos na confecção das normas. Às vezes aparece um consumidor, mas é raro. Às vezes aparece algum representante de trabalhadores, mas também é raro. Mas, independente de qualquer coisa, eles são sempre convidados a participar. E no início dessa comissão, nós começamos a trabalhar em cima da ISO/DIS 16602, que era especificamente para riscos químicos. Bom, na sequência, e vendo essas necessidades de qualidade, o IAC criou esse selo CAP, que na realidade era, tá bom, tem CA, tem o Certificado de Produção do Ministério do Trabalho, mas como ele está baseado em termo de responsabilidade, alguém precisa verificar se o produto realmente está atendendo à norma. A gente já tinha essa norma inicial, que comentei aqui, que era a 16602, nessa época. Mas aí, na sequência, começou a se observar que essa 16602 não era bem específica para a área de agroquímicos, ela era mais para riscos químicos mesmo. E aí o CAP e a BNT passaram a estudar a ISO 27065, que é uma norma mais específica para isso. Começou a trabalhar em 2008, eu coloquei 2008, e ela foi publicada em 2011, essa norma. E aí eu volto para a portaria 121. Como eu falei, lá em 77 foi criada a necessidade de ter um CA. Só que desde aquela época, desde 77 até 2009, sempre essas vestimentas saíram por termo de responsabilidade.
tanto que o CAPEA, em 2006, tentou cobrir essa lacuna, criando esse selo CAPEA, né, do IAC. A portaria 121, para nós todos do setor, ela é marcante, porque ela mudou, o Ministério do Trabalho, ainda era o Ministério do Trabalho, mudou toda a sistemática, e aí ele falou, olha, a partir de hoje, a partir de uma data lá de 2009, ele definiu todas as normas. Se tivesse nacional, ele colocava, se não tivesse, ele colocava uma norma internacional para todos os EPIs. Ele extinguiu o termo de responsabilidade, ou seja, nenhum produto, nenhum equipamento de proteção individual passaria, a partir de então, ter o certificado de aprovação se não tivesse o laudo de ensaio no laboratório no Brasil. Quem credenciava esses laboratórios na época era a própria Secretaria do Trabalho. Alguém da Fundação ia lá e credenciava o laboratório. Então, a partir daí, todos os EPIs passaram a ser ensaiados. Se não tivesse laboratório no Brasil, que até hoje existem algumas exceções, era necessário o ensaio lá fora. Agora, se tiver o laboratório no Brasil, é obrigatório fazer no laboratório do Brasil. Ou seja, essa portaria 121 para nós foi uma mudança bem grande e bem difícil para todo o setor, porque todo o setor teve que se enquadrar, inclusive a área de vestimentas, dessas vestimentas. E hoje, bom, aí na sequência, né, houveram 184 e 185, o Ministério do Trabalho introduziu a 27065, porque antes ele estava dizendo que era 16602, então o CB32 e o IAC falam, não, olha, precisa ser a 27065. Eles introduziram isso dentro de uma portaria, atualizaram a 121, essa 184 e 185 atualiza a 121. Né? E por causa disso, e nesse movimento todo, o Brasil foi o primeiro país a aplicar as normas ISO para vestimentas de proteção para o trabalho com defensivos, no caso a 27065. A gente estava em evolução e começou a participar. Bom, e aí na sequência saiu outra revisão da portaria em 2014, tudo originário era 121 lá atrás de 2009. E aí o CB32, junto com coloquei o CAPEA, mas o IAC, né, começaram a participar ativamente, como eu falei que a gente chegou à conclusão que precisava trabalhar lá na ISO, né, nós começamos a trabalhar ativamente na revisão da ISO, para poder influenciar. Inclusive, nós tivemos uma influência muito grande, quem participou foi o professor Hamilton, né, dessas reuniões, e o IAC passou a ser um dos laboratórios referências do mundo, inclusive para desenvolver a própria norma 27065. Hoje, o líquido de teste que faz o ensaio, né, nas vestimentas, foi estudado e trabalhado junto com pessoas do mundo inteiro dentro do IAC. Ou seja, do nada nós viramos vanguarda nesse setor. Então, essa queda que vocês viram, que eu mostrei lá atrás, que essa queda aqui tem a ver com todos os EPIs e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, é todo um conjunto, né, não é uma coisa só, mas a área dessas vestimentas, ela foi muito influenciada e influenciou para essa diminuição da taxa de acidentes. E eu acho que a gente ainda tem muito que trabalhar para diminuir mais ainda, porque esses números ainda a gente acha alto. E também ampliar, não só para aqueles 31% dos trabalhadores, mas fazer com que isso atinja todos os trabalhadores do Brasil. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que colocar, não sei se o meu tempo estourou ou não, mas... Já chegando no finalzinho mesmo. Então, tá bom. Eu agradeço a Alessandra, agradeço a Fonte Agro também pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.